Quem me conhece sabe que eu falo muito, então vou tentar falar meia hora, tá bom, Núrio? 40 minutos, tem certeza? Tá bom. Não me dá ideia errada. Então vamos tentar falar aí 30 minutos, meia hora, sobre a terceirização. Especialmente então na perspectiva da reforma da Lei 13.467. Obviamente que isto tudo é muito novo, a própria lei é muito nova, né? Eu falo agora como presidente da ANAMATRA, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Fizemos um trabalho intenso para que esta lei não fosse aprovada como foi. Entendíamos, como entendemos, que há diversas inconstitucionalidades, há diversas inconvencionalidades. Mas agora, como diziam os romanos, legem habemus. Não é? Acho, sinceramente, que não há mais espaço para se discutir uma inconstitucionalidade tout court, né? Uma inconstitucionalidade que alcance toda a legislação. O próprio Procurador-Geral da República, os senhores sabem bem, ingressou com uma ADI discutindo apenas alguns preceitos de caráter processual. E, evidentemente, os juízes do trabalho agora farão, e me parece que este é o melhor caminho, farão o seu esforço de controle difuso de constitucionalidade em relação a diversos pontos que são duvidosos, que suscitam debate nessa perspectiva. E digo o melhor caminho, esse, terceirização, olhar geral. E digo melhor caminho porque hoje sabemos que a própria composição do Supremo Tribunal Federal talvez não seja a melhor para que se discuta em termos mais abstratos questões como a impactação da terceirização na dignidade da pessoa do trabalhador. Não diria que este é um bom tema hoje para ser discutido no Supremo Tribunal Federal. E, por outro lado, é isto que eu quero desenvolver aqui com vocês, há outros caminhos. A verdade é que, independentemente do que desejou o legislador, independentemente da mens legis, a Lei 13.467 agora integra o sistema jurídico legal brasileiro, aliás, para além disso, o sistema jurídico brasileiro. De modo que terá de ser compreendida, e não é por conta de oposição ideológica ou não ideológica a esta lei, terá de ser compreendida na mais pura perspectiva normativista, de acordo com a sua posição no ordenamento e correlacionada com os outros elementos desse ordenamento. Então teremos de discutir constitucionalidade, teremos de discutir convencionalidade, teremos de discutir interpretação. Isto é muito interessante e, se tiverem curiosidade, eu tenho uma coluna no Jota, que é aquela revista jurídica eletrônica, que se chama Juízo de Valor. Eram publicações quinzenais, eu não tive como manter publicações quinzenais, temos feito uma coluna mensal. A última coluna, que foi da semana passada, eu redigi juntamente com o ex-presidente da ANAMATRA, o meu antecessor, o juiz Germano Siqueira. E nós, inclusive, discutíamos isto, porque, me permitam, antes de entrar no tema, obrigado, viu? Fazer esta observação. Hoje, os próprios juízes do trabalho se veem entremeados por um certo ambiente de chantagem, que eu já ouvi algumas vezes como presidente da ANAMATRA, com observações do seguinte naipe: cuidado com o que farão com a reforma trabalhista, porque este pode ser o sinal da extinção da justiça do trabalho. Isto é nada mais, nada menos que uma chantagem institucional, e eu cheguei a ouvir isto de dentro da Justiça do Trabalho. Os senhores vão se lembrar que em 2016 a Justiça do Trabalho sofreu um corte orçamentário que no custeio foi de aproximadamente 30% e no investimento de 90%.
E à altura o relator, que é o atual, era o então deputado relator geral do orçamento, o atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, deste estado, ele disse no seu voto que, entre outras razões, o corte deveria ser feito para que os juízes do trabalho refletissem melhor sobre a maneira como julgavam as questões envolvendo o segmento patronal. Chantagem institucional. Então, neste artigo que nós publicamos, eu transcrevo ali diversas passagens de um voto, para mim, lapidar do ministro Eros Grau, quando ainda era ministro do Supremo, em uma DPF, que nem dizia nada a respeito de questões trabalhistas, mas o voto é lapidar porque, basicamente, o ministro Eros Grau, que, antes de tudo, é um dos maiores especialistas da Academia Brasileira em Teoria Geral do Direito, revela o que já há muito está assimilado pela Teoria Geral do Direito, a saber, o texto não é a norma. A lei que dá o texto é a fonte formal do direito, mas o direito se extrai da fonte. A norma se extrai do texto. A partir de um processo intelectivo, que os alemães já sabem bem, não pode ser sequer destacado, que é a interpretação / aplicação da lei. Se os senhores fizerem uma leitura, inclusive dos autores portugueses, que são muito influenciados pelos alemães, vão perceber que eles recorrentemente dizem isso, interpretação / aplicação, porque é o mesmo processo intelectivo, não são destacáveis, senão para efeitos didáticos. E é neste processo de interpretação e aplicação que se extrai a norma a partir do texto. Então não há nada de ilegítimo, e nem é um ato revolucionário, interpretar o texto e, eventualmente, e neste caso, digo a vocês, uma perspectiva puramente normativista, muito frequentemente, chegar a conclusões diversas daquelas que provavelmente compunham a vontade do legislador ou a vontade de um ou outro parlamentar quando votou esta lei. Obrigado. Portanto, não há nada de legítimo nisto, pelo contrário, isso se faz no direito desde que se passou a interpretar textos para dali, ou a partir dali, inferir normas. Isto é completamente ordinário no direito e será feito aqui. Mas aí é interessante também pensar no seguinte: de um modo geral, o que enfrentará o juiz do trabalho para extrair da fonte formal do direito, a CLT alterada pela Lei 13.467, a norma jurídica? Eu tenho dito que, pela própria característica desta lei, serão 4 caminhos que devem até ser observados, digamos, com uma certa prioridade nesta ordem que eu vou dizer. Primeiro, interpretação sistemática. Eu não preciso nem falar em Constituição. Os senhores já vão perceber aqui, tratando de terceirização. Pela nova lei, eu posso ter cooperativas de mão de obra? Esta é uma terceirização que a nova lei admitiu? Uma reles interpretação sistemática me dirá que não. É claro que tudo isto é debate, né? Como o doutor Eymar gosta de dizer, nós agora vamos começar a disputar sentido. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos disputar sentido em todos os âmbitos, em todos os ambientes, na academia, nos tribunais, na doutrina. Nós vamos disputar sentido. Mas algumas coisas são muito óbvias. A interpretação sistemática, os senhores sabem bem, é inclusive identificada por alguns autores como interpretação lógico-sistemática. Lógico até no sentido cartesiano. É simplesmente perceber pelo contexto que determinadas interpretações não podem ser. E eu nem preciso ir à Constituição. Então, em primeiro lugar, interpretação sistemática. Em segundo lugar, interpretação conforme a Constituição.
Aqui sim. Eu precisarei fazer o óbvio. Aquilo que é óbvio desde Marbury versus Madison, no século XIX, na Suprema Corte norte-americana. E aqui também não há nada de revolucionário. No ápice do sistema normativo está a Constituição. De modo que toda interpretação tem que ser feita a partir dela, e não o contrário. Eu não posso interpretar a Constituição de acordo com as leis. Eu tenho de interpretar as leis de acordo com a Constituição. Nós, juízes, quando somos investidos, juramos fazer cumprir a Constituição e as leis, e não o contrário. Por uma razão óbvia, hierárquica, kelsenianamente hierárquica. Nada de novo sob o sol, nada revolucionário também. E então faremos a leitura dessas novidades todas a partir do texto da Constituição. Também é uma modalidade de interpretação lógica sistemática, mas que agora vai absorver os valores próprios que o Constituinte originário, em 1988, incorporou à ordem jurídica brasileira. Agora já estamos falando de Constituição. Em um terceiro momento, teremos de discutir convencionalidade. E nós vamos discutir bastante convencionalidade daqui a pouco aqui. Ou seja, em que ponto estas novidades interferem com aquelas normas internacionais, normas de direito internacional público, que o Brasil incorporou, especialmente quando ratifica tratados e convenções internacionais. E, notadamente, no caso das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Há aqui uma disputa que é relativamente conhecida sobre como estas normas são incorporadas. Com que hierarquia? E prevaleceu no Supremo Tribunal Federal até a década de 90 que as normas internacionais que eram incorporadas pelo Brasil a partir da ratificação de um tratado ou convenção internacional, isto a partir do procedimento constitucional, o Supremo Tribunal Federal foi muito criterioso nisto, inclusive em um tema trabalhista, que era a Convenção 158 da OIT, entendeu-se que, obviamente, não basta ser signatário do tratado internacional. Ele primeiro tem que ser aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional, por intermédio de um instrumento que se chama decreto legislativo. E não basta isto. Ali o parlamento deu a sua palavra, mas é preciso que ele seja publicado pelo presidente da República a partir de um decreto executivo. E somente a partir de então, esta era a doutrina tradicional do STF, o entendimento tradicional do STF, esta norma é incorporada com o status de lei ordinária. Bom, já é alguma coisa, porque a gente está falando de lei ordinária aqui. Então, tudo que vier depois, lex posteriori revoga prius. Tudo que vier depois, revoga o que estiver aí. Bom, mas as convenções, estas que você vai citar, são anteriores. Pois é, mas aí houve uma novidade, sabem bem disso também, uma inflexão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir de meados da década passada, que se consolida nesta década. Que é aquela ideia de que tratados e convenções internacionais que dizem sobre direitos humanos são assimilados pelo sistema jurídico brasileiro com supralegalidade. Podem ser assimilados, isto veio dizer a emenda 45, a partir de um procedimento próprio de emenda constitucional. Aí tem foros de constitucionalidade. Tem o mesmo status das normas constitucionais. É o que os argentinos, os espanhóis, enfim, os hispano-americanos todos chamam de bloco de constitucionalidade. Eu tenho a Constituição e, além dela, eu tenho blocos de constitucionalidade. São outros textos, outras fontes formais, que, porém, materialmente detêm constitucionalidade. E, no nosso caso, inclusive, formalmente. Porque agora o parágrafo 3º do artigo 5º diz textualmente isso. Se for votado tal qual emenda constitucional, com aquele quórum qualificado, 2 votações em cada uma das casas do Congresso Nacional,
aquela convenção internacional que diz respeito a direitos humanos é incorporada como se fosse texto constitucional. Acabou, está acima de qualquer lei. Mas o fato é que no Brasil isso foi feito ainda muito restritivamente. Basicamente com a Convenção Internacional que trata dos direitos das pessoas com deficiência. Ali há alguma coisa sobre trabalho, mas há um universo ainda bem restrito. Bom, e o que veio antes, que não foi aprovado com este quórum específico? Aí é que está. Diz o Supremo, se disser respeito a direitos humanos, não tem constitucionalidade, porque não observou aquele rito das emendas constitucionais, mas tem supralegalidade pelo seu conteúdo. Então está acima das leis. E aí a grande questão é, as convenções do OIT, estas inclusive que eu vou mencionar, dizem respeito a direitos humanos? A meu ver, sim. O Supremo em algum momento terá de dizer isso. Se dizem respeito a direitos humanos, estão acima das leis. Tem supraconstitucionalidade. Então, se algo que está nesta lei 13467 contraria o que está lá, mesmo sendo esta lei posterior, não prevalecerá. Porque o que está nestas convenções tem supralegalidade, está acima das leis. Puro keynesianismo de novo. E, finalmente, constitucionalidade. Controle difuso de constitucionalidade. Aqui os senhores sabem, há uma série de detalhamentos que dificultam este caminho. O juiz de primeiro grau poderá fazê-lo com um certo desembaraço na fundamentação das sentenças, mas depois nos tribunais já haverá as cláusulas de plenário, a cláusula de reserva de plenário, ou seja, os tribunais só poderão confirmar aquela inconstitucionalidade, ainda que difusamente, por uma votação plenária. Isto pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, embora demore mais, em recurso extraordinário. As questões de convencionalidade, em princípio, não. Portanto, 4 caminhos: interpretação sistemática, interpretação conforme a Constituição, controle de convencionalidade, controle difuso de constitucionalidade. Dito isto, vamos falar um pouquinho da reforma e da terceirização. Já falei um monte, não cheguei nem no tema ainda. Só para falar isso aqui, gente. Qual era a ideia básica da reforma? Que o Brasil vivia uma crise, 14 milhões de desempregados, depois chegamos a quase 16, e tudo isto indicava que era preciso rever esta nossa legislação tão protetiva, tão paternalista, porque isso estava matando a livre iniciativa no Brasil. O que a gente ouvia lá era basicamente isso. E foi o que se ouviu no México, foi o que se ouviu em Portugal, foi o que se ouviu na Espanha, foi o que se ouviu na Grécia, foi o que se ouviu na França. Agora os trabalhadores estão lá se mobilizando para evitar a nova reforma trabalhista do Macron. Foi o que se ouviu na Alemanha, na época de Gerhard Schröder. Mas aí a gente olha isso aqui, é só para a gente discutir um pouquinho, tá? Isso aqui é um gráfico que vem do Banco Mundial, mas aqui eu extraí da Unicamp, para mostrar que é uma fonte fidedigna. O gráfico basicamente compara, nesta linha azul escuro, a produtividade das empresas, mas a partir de uma perspectiva mundial. A produtividade das empresas que, portanto, sinalizam a sua lucratividade. E, por outro lado, a compensação real da hora trabalhada. Aí os senhores vão ver o seguinte: começa-se a fazer esta análise, e a ideia é evidenciar a mudança desse percentual acumulado a partir de 1948, quando nós ainda tínhamos no mundo a ideia de que políticas keynesianas, de Estado intervindo na economia, eram interessantes. Vejam que até 1978, mais ou menos as duas linhas caminham juntas. 1978, tivemos aqui no início da década de 70 a primeira crise do petróleo. Estamos caminhando para o que se convencionou chamar de neoliberalismo. Teremos no final dos anos 70 para o início dos anos 80 o thatcherismo. Margaret Thatcher, na Inglaterra, propondo o Estado mínimo, ou repropondo o Estado mínimo. Da mesma maneira, nos Estados Unidos, Ronald Reagan,
na mesma toada, caminhando para o que se convencionou também chamar de consenso de Washington, que vai efetivamente se instalar no mundo, então, a partir da década de 80, espalhando-se para todos os 4 pontos cardeais. Vejam o que começa a acontecer. A produtividade segue mais ou menos, né? Vejam que é quase uma reta, segue mais ou menos o seu sentido. E chega partindo de 0%, como eu disse, isso aqui é um percentual acumulado, então em algum momento eu digo, parto daqui, considero a partir daqui. Chega a 254,3% em 2011. A produtividade da empresa no mundo, portanto, cresceu. O que demonstra que isso não tem muito a ver com legislação. Os senhores não vão ver momentos de queda. Ela quase que, com a regularidade de uma reta, cresceu. Agora, a compensação da hora trabalhada para o trabalhador, ela teve até, olha, um picozinho aqui, inclusive acima da produtividade da empresa, na altura de 1958. Depois, a partir do final da década de 70, ela começa a cair. E ela se estabiliza bem abaixo. Ela cresceu, mas cresceu bem menos, 113,1%. Se os senhores quiserem fazer uma leitura marxista disso, se os senhores quiserem identificar, a partir da compreensão de que a única coisa que gera valor é o trabalho, se os senhores quiserem identificar nesta compensação real da hora trabalhada o que se devolve da riqueza criada pelo trabalho, e se os senhores quiserem correlacionar a produtividade com a lucratividade, ou seja, o que desta riqueza a empresa incorpora, os senhores podem achurar este intervalo aqui, fazer um cálculo de área, e vão achar aqui a expressão matemática da mais-valia a partir de 1978. Então a gente fica pensando se realmente aqueles pressupostos todos são verdadeiros. Parece que isso diz muito mais com o ambiente econômico, agora pensando nos cenários nacionais, e muito menos com legislação. Tanto é, e aí paro por aqui para falar de terceirização, tanto é que o Brasil chegou quase ao pleno emprego, se não me engano, no final do segundo governo da Dilma Rousseff. Não estou nem dizendo que isso é mérito dela. Aliás, fez um monte de bobagem na economia. Mas, por mérito ou não, o fato é que se chegou a quase 6% da taxa de desemprego. O que economistas americanos disseram, vocês estão quase no pleno emprego. O pleno emprego é aquela situação em que você tem uma taxa ali de desemprego, mas é simplesmente trabalhador circulando, saindo de um emprego e indo para outro. A população economicamente ativa está empregada, está virtualmente toda ela empregada. Chegamos quase a este ponto. Hoje estamos aí, aparentemente descendo já, mas chegamos a quase 16 milhões de desempregados. Naquele momento, quase pleno emprego. E a legislação era rigorosamente a mesma. Era rigorosamente a mesma. Ah, mas é o efeito da legislação. Mas essa legislação é rigorosamente a mesma há décadas. Nós tivemos algumas mudanças muito acentuadas da CLT na década de 70, mas mesmo assim, não parece ser isto que provoque os problemas de competitividade da empresa. Dito isto, eu rapidamente digo a vocês que a ideia fundamental disto, que seria uma mini-reforma e se tornou uma macro-reforma trabalhista, era a de fazer prevalecer o negociado sobre o legislado. Originalmente, no projeto que foi enviado pelo governo, era basicamente isso, que as comissões de fábrica. Chega às mãos do deputado Rogério Marinho e se transforma em, enfim, uma hidra de Lerna, né? Com cabeças e mais cabeças para as mais incríveis direções, coisas que nem foram cogitadas pelo próprio governo federal. E aí, outra coisa interessante de dizer, mas houve amplo debate, muitas audiências públicas. Verdade, eu mesmo participei de muitas audiências públicas. Mas aí a gente vê a natureza, ou a qualidade, ou a função desse debate. Primeiro, lá na Câmara, o que nós debatemos em várias audiências públicas foi o projeto que o governo mandou, que mexia em 7 artigos.
E o que veio depois desse debate todo foi um relatório que modificava mais de 100 artigos. Não dá para debater 100 artigos focando 7. Ninguém debateu na Câmara aquilo que veio no fim. E depois, bom, no Senado debatemos. Acho curioso um debate que se faça e tenha, então, esta função, né, de aprimorar a lei, quando se vê que o texto entregue pelo Rogério Marinho no seu relatório na Câmara foi aprovado depois no Senado Federal e assim sancionado, sem uma vírgula sequer ser mexida. Então, para que serviu este debate? Mise-en-scène, jogo de cena. O debate não teve função nenhuma. Porque não é possível que tantas pessoas foram lá e só falaram páginas. Não é possível que nada se aproveitasse. Nada se aproveitou. Não se mexeu uma vírgula nesse texto. E no meio disto tudo, me permitam dizer, há também ali um viés de mediocrização da justiça do trabalho. E eu tenho dito isto muito claramente aos colegas. Para um direito menor, uma justiça menor. Para um direito irrelevante, uma justiça irrelevante. Aqui está plantada a semente do que se espera. Aliás, o código está dado no novo parágrafo 3º do artigo 8º, intervenção mínima. Magistrados trabalhistas, estamos tolerando a sua existência, mas intervenham pouco. E aí nós temos algo que para mim é inédito e inconstitucional. Aqui é mesmo inconstitucionalidade a ser declarada, me parece que não tem por onde caminhar difusamente. Se bem que tem um caminho, mas, enfim, que é o seguinte: o parágrafo 3º dirá, dentro do enunciado do princípio da intervenção mínima, dirá que ao examinar acordos e convenções coletivas de trabalho, o juiz do trabalho deve observar basicamente os elementos essenciais do negócio jurídico segundo o Código Civil. E é isso que ele deve examinar. Ele não examina mais nada além disto. Bom, isto basicamente é forma. Capacidade das partes, formalidades do instrumento, no caso de acordo de convenções coletivas, a assembleia celebrada e como celebrada, o quórum de assembleia, é isso que o juiz teria de examinar. Ou seja, o juiz do trabalho não examinaria mais conteúdo. O juiz do trabalho não poderia dizer, sim, mas esta cláusula é ilegal. Afronta um preceito de lei de ordem pública estrita. E, portanto, não poderia ser objeto de negociação coletiva. O juiz do trabalho não poderia dizer, sim, mas esta norma coletiva é inconstitucional. É inconvencional. O juiz não poderia dizer isto, não poderia tratar do mérito. Nós teríamos criado, portanto, o único negócio jurídico imune à jurisdição no seu conteúdo. Nós teríamos no Brasil, a se dar validade a isto, o único negócio jurídico cujo conteúdo é imune à jurisdição, que se chama acordo ou convenção coletiva de trabalho, violando o inciso 35 do artigo 5º. Não há possibilidade de se afastar do exame do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão, inclusive quanto ao conteúdo do negócio jurídico. Agora, como eu dizia, para mim aqui uma inconstitucionalidade patente, mas há caminhos, né? Porque o Código Civil fala lá de objeto lícito e possível. Objeto lícito e possível, abre-se um horizonte gigantesco para análise de conteúdo, se não se quiser discutir constitucionalidade. Bom, e a terceirização? Só para trazer alguns dados de realidade, né? Recentemente a Folha, acho que vocês viram, publicou, Caderno Mercado, na verdade deu divulgação a um estudo publicado na revista da FEA, da Faculdade de Economia da USP, Economia e Administração da USP, professor Schwartzman, dizendo que a terceirização não derruba salários. Vocês viram isso? Terceirização não derruba salários. Aí você vai ler o texto, olha, derruba 2,%, 2,8%. Ué, mas isso não é derrubar? Aí tem um gráfico lá, que fica em cima do gráfico eles colocam o seguinte título: o trabalhador, quando deixa um emprego direto e é terceirizado, tem crescimento de salário, alguma coisa assim.
Aí você olha o gráfico diz o contrário. O gráfico diz que tem aquela queda que parte de 2,8%, se não me engano, e pode chegar até pelos dados, pela pesquisa que ele fez, pode chegar a 8,8% em alguns segmentos, como por exemplo telemarketing. Mas é queda. E no retorno, os terceirizados que conseguem se reempregar com trabalhadores diretos, aí há um aumento de 4, tanto por cento. Ou seja, os gráficos dizem o contrário do que está na manchete e do que está no título do próprio gráfico. Nós identificamos isso, né? O Eymar se lembra, e aí eu e um procurador do trabalho do Rio de Janeiro fizemos questão de enviar uma carta à Folha expondo isso. Aí, no dia seguinte, eles colocaram lá no Erramos o fato de que realmente aquele título não servia para aquele gráfico. Muita gente começou a falar também no painel do leitor. No segundo dia, publicaram a nossa carta. E no sábado ou domingo, acho que no domingo subsequente, o próprio Ombudsman, porque nós mandamos isso também para o Ombudsman, fez esta denúncia. E, enfim, eu achei isso muito bom. Embora quase ninguém leia a coluna do Ombudsman, pelo menos para quem quiser, para a história, isso está lá registrado. Mas o Ombudsman, como deve fazer, na verdade a Paula, a Ombudsman, ela obviamente vai ouvir o outro lado. Foram ouvir o editor do mercado. Como é que ele colocava na manchete terceirização não derruba salários, quando os dados mostravam que o trabalhador terceirizado tinha uma perda salarial que partia de 2,8%. É claro que este número é muito diferente daquele número que o DIEESE apresentou há alguns anos, que apontava uma perda média de 20 e tantos por cento. Mas ainda assim era queda. Aí a explicação do editor: não tem nada errado com a manchete. Derrubar é uma queda... Como é que ele falou? Derrubar é uma queda acentuada. Assim como... Aí ele deu um exemplo. Utilizou uma expressão lá, dizendo: isto é um crescimento acentuado. Derrubar e... não me lembro. E decolar. Derrubar é uma queda acentuada. Decolar é uma subida acentuada. Como a queda não é acentuada, dá para usar derrubar. Bom, né? É isso. Não é? O dia que os senhores tiverem que subir 2 degraus para chegar a algum lugar, os senhores tecnicamente estão derrubando. Porque não é algo acentuado, né? Então, uma explicação absolutamente fora de propósito, e a meu ver, a própria pesquisa, pela metodologia que utiliza, mas isso é uma outra história, merece crítica. Os dados do DIEESE que eu citei são esses aqui. Setores contratantes pagam em média aos seus empregados R$ 1.824,20. Esta pesquisa foi feita, obviamente, nesta época. Enquanto que os setores terceirizados remuneram seus trabalhadores com um montante de até R$ 1.329,40. A diferença média, portanto, é de 27,1% neste estudo. Mas não é só isto, né? Nós podemos identificar outros aspectos que nem são tocados na pesquisa. A pesquisa só queria demonstrar que terceirização não derruba salários. A meu ver, não demonstrou. Mas depois de 10 anos de pesquisa, eu imagino não poder dizer o que era objeto da pesquisa, frustrou. Então colocaram assim mesmo. Não derruba salários. Derrubar é queda íngreme. Muito bem. Questão da rotatividade. Empregados diretos permanecem em média no emprego por 5,8 anos. Terceirizados permanecem em média por 2,6 anos. Aqui já é o IPEA. A rotatividade é muito maior. A miúde, com a intercalação de períodos de informalidade. Vão para a informalidade, voltam para a terceirização. O terceirizado voltar a ser contratado diretamente é algo relativamente raro do ponto de vista estatístico. Isso é terrível, inclusive para as finanças públicas. Por quê? Porque nesses períodos de informalidade aumenta a fruição do seguro-desemprego. E
isto também é um dado estatístico, entre os terceirizados, a aposentadoria mais comum, quando chega, está aí a PEC 287, que vai dificultar isso um pouquinho, é por idade e não por tempo de contribuição. Aposentadoria por idade acaba sendo a regra entre os terceirizados, onde há aposentadoria, e não aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, há perdas do ponto de vista da própria arrecadação, porque não contribuem o tempo que deveriam contribuir. Seguindo ainda, falando um pouco da realidade aqui. Nós temos consolidação de quadros sociológicos de preconceito e discriminação, isto a pesquisa recentemente divulgada absolutamente esquece. Eu sou da Universidade de São Paulo, lá nós temos terceirização, eu vejo isso muito claramente. Né? Qual é o tratamento que se reserva ao empregado direto da USP e ao terceirizado? Né? O terceirizado, há um tempo atrás, não tinha sequer escaninhos próximos dos escaninhos dos servidores, os escaninhos deles ficavam próximos dos banheiros. Né? Você via terceirizados, às vezes, fazendo o seu almoço, a sua refeição, sentado no meio-fio. E aí, aqui, eu até reproduzo um trecho que está neste livro muito bom, Os Limites Constitucionais da Terceirização, da professora Gabriela Delgado e do Helder Amorim. Vejam, a dinâmica da discriminação e preconceito contra trabalhadores terceirizados, faceta da terceirização não indicada nas estatísticas, mas que é bastante dolorida para quem vivencia o seu cotidiano, contribui para a segregação no espaço de trabalho, com a indicação dos terceiros como trabalhadores ou cidadãos de segunda classe, sem ressonância, permeados de ausências e sombras. É o trabalhador invisível, aquele que você não vê, não cumprimenta, aquele que só é percebido quando o serviço que ele presta falha. Aí ele toma uma bronca. Incremento setorial do número de acidentes de trabalho e mortes, isto também não aparece nesse estudo feito pelo professor Hélio. Então, de cada 10 acidentes de trabalho, 8 referem-se a empresas terceirizadas. Nos casos de morte decorrente de trabalho, 4 das 5 ocorrências foram registradas em empresas terceirizadas e 80% dos acidentes de trabalho estão ligados à prestação do trabalho terceirizado, também dados do DIEESE de 2005. E aí outras evidências, a terceirização facilita, especialmente no campo, o trabalho degradante e análogo ao de escravo, né? Aqui dados agora dos auditores fiscais de trabalho, Secretaria de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, à época, 2010, 2013, os dados eram aqui de 3.553 trabalhadores resgatados nesses 3 anos, 2.998 eram terceirizados. O que mostra uma relação evidente entre a terceirização e essa situação. Ok, e aqui dados da OIT, etc. Bom, aí veio a lei. Vamos falar da lei, porque senão os senhores vão começar a ir embora. O que que diz a lei, meus caros, sobre isso? A lei, os senhores conhecem bem essa história também? Havia uma intenção de efetivamente liberar a terceirização. Tentaram fazer isso a partir do famoso PL 4330, que começa com o então deputado Sandro Mabel. Houve um trabalho muito intenso em torno disto, né? A própria ANAMATRA chegou a apresentar um projeto alternativo, que recebeu o número 554, e que depois, no Senado, quando este projeto de lei cai sob a relatoria do senador Paulo Paim, no Senado, ele, como relator, constrói um substitutivo baseado fundamentalmente neste anteprojeto da ANAMATRA, que era algo bem mais garantista, eu até trouxe aí, e que, enfim, inclusive concede a realidade. Seria muito simples dizer, a terceirização de serviços está proibida no Brasil, ponto. Só que nós sabemos que a realidade não vai nesse sentido. Então, parece-me a função de direito do trabalho, mais do que simbolizar resistência, é humanizar relações. E a nossa proposta ia nesse sentido. Trazer garantias, humanizar essas relações, embora se saiba que elas jamais serão emancipadoras.
E assim estava. Diante disto, o governo decidiu investir, levar a sua força política para um outro projeto que já estava aprovado pelo Senado e já tinha voltado à Câmara. E de fato conseguiu. E aí aprovou-se aquela primeira lei de terceirização, que no entanto, isto foi percebido muito inteligentemente pelo Rogério Marinho, não resolvia o problema. Porque falava simplesmente que a terceirização poderia ser realizada por qualquer empresa cujo objeto social fosse determinado e específico, mas não falava de atividade fim e atividade meio. Então a súmula 331, a depender da interpretação que se fizesse, e era esta a minha interpretação, continuava perfeitamente aplicável na sua inteligência. Como o relator percebeu isto, fez questão de novo modificar aquele mesmo artigo 4º-C que a lei anterior havia introduzido na Lei Geral do Trabalho Temporário, na Lei 6.019 de 74. Aquilo que a lei anterior, aquela lei da terceirização, não havia conseguido fazer, a reforma trabalhista, pelo menos do ponto de vista textual, fez. Porque daí diz textualmente, modificando, volto a dizer, esse artigo 4º-C da Lei 6.019, que tinha sido introduzido na Lei 6.019 há poucos meses. Há menos de 3 meses ou 4 meses, se não me engano, este artigo 4º-C havia sido introduzido. A reforma trabalhista modificou esse artigo 4º-C para chegar ao seu objetivo. E hoje, então, isto entrará em vigor a partir do dia 11 de novembro, dirá o artigo 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal. Agora colocaram o que queriam. Atividade fim, inclusive a sua atividade principal. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. E Guilherme danou-se. E ainda diz pessoa jurídica de direito privado. Então pode ser cooperativa. Cooperativa é pessoa jurídica de direito privado. Reabriu-se a caixa de Pandora, aquela do 442, parágrafo único da CLT, que a Justiça do Trabalho levou 10 anos para dar alguma conformidade no mundo do ser, varrendo do mapa as cooperativas fraudulentas. Aí nós vamos começar a discutir isso hermeneuticamente. Nem vou trabalhar isso os senhores conhecem bem, são os malefícios que, inclusive os próprios ministros do TST, em maioria, chegaram a apontar para a terceirização. Mas vamos trabalhar já com a interpretação, porque o tempo está acabando. Muito bem, então agora é possível terceirizar a atividade principal? Parece que sim, inclusive adiante segue a lei para dizer o seguinte, lá no seu artigo 5º-A, contratante é pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa, agora vejam, de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Então vamos começar, e vamos começar por baixo, como eu dizia a vocês. Vamos começar com interpretação sistemática, ou até lógico-sistemática. Bom, pessoa jurídica, então cooperativas podem ser. Bom, isto aqui é um bloco legislativo, tem de ser interpretado de modo coerente. Ok, o artigo 4º-A, quando discorre, quando conceitua o que seria terceirização, diz pessoa jurídica. Mas depois vem os outros preceitos e o artigo 5º-A define quem é o contratante, quem é o tomador de serviços na relação triangular chamada terceirização, e diz: contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços. Empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal. Já chegamos na atividade principal. Mas o meu primeiro ponto aqui é o seguinte: cooperativas. Isto é até discutível. Eu tenho um livro publicado pela editora LTR que trata das cooperativas.
buscando o que há de bom na história universal em torno das cooperativas. Acreditem, as cooperativas, mundo afora, não são essas cooperativas de mão de obra que o Brasil encontrou. Cooperativas prestam um grande serviço à economia, especialmente cooperativas de consumo, de crédito, cooperativas de construção, de produção, de habitação, cooperativas culturais. Nós, da área trabalhista, nos deparamos com uma outra faceta do cooperativismo, um cooperativismo fraudulento, que na verdade esgarça as relações sociais ao invés de consolidá-las. Um cooperativismo, entre aspas, em que não há nenhuma identidade socioeconômica entre os cooperados, entre aspas. Na verdade é só um instrumento para que se possa mercadejar a sua força de trabalho. Isto é que a Justiça do Trabalho baniu. Vamos viver isso de novo? Numa interpretação lógico-sistemática, me parece que não, porque o Código Civil, ao definir as sociedades empresárias e as sociedades simples, diz textualmente é uma regra, e aí não há muito espaço para interpretação, que cooperativas são necessariamente sociedades simples, não são sociedades empresárias. Se não são sociedades empresárias, não realizam empresa, portanto não podem prestar esse serviço. A não ser que queiram mudar a lei de novo. É uma interpretação literal dentro da sistematicidade que envolve a hermenêutica. Tem de ser empresa, empresa de prestação de serviços. Cooperativa pode ser empresa? Não. É conceitualmente sociedade simples, não é sociedade empresária. Então não pode estar aqui. Está fora desta jogada. E volto a dizer, sem nenhum esforço hermenêutico, eu posso tranquilamente dizer que esta caixa de Pandora não pode ser aberta novamente. Bom, mas vamos prosseguir. E os senhores vão ver que em outras passagens ainda se fala em empresa, que é o que nos leva a essa interpretação sistemática. Mas há outras coisas. Vamos voltar ao glorioso artigo 4A. Ele dirá lá o seguinte, 4C, desculpem. Não, aqui é o 4A mesmo. Ele dirá lá o seguinte, que eu posso ter então esta contratação de uma empresa de prestação de serviços, transferindo para ela quaisquer das minhas atividades, inclusive a minha atividade principal, sendo que esta empresa prestadora, esta pessoa jurídica de direito privado, prestadora, tem de ter capacidade econômica compatível com a execução. O que significa, de novo, interpretação lógica, que esta empresa tem de ser capaz de arcar com as despesas da mão de obra que ela vai me fornecer. E se ela não for capaz? E se nós nos depararmos, como vamos continuar nos deparando, nestas tantas terceirizações com empresas de prestação de serviços que desaparecem, que quebram, que não têm condição de pagar. Estas empresas têm esta capacidade econômica compatível com a execução? Parece óbvio que não. Mas esta capacidade econômica compatível com a execução não era um pressuposto deste contrato? Ou seja, eu não tenho de contratar uma empresa prestadora de serviços capaz, idoneamente apta a executar aquele serviço e, portanto, suportar todos os seus custos? Se eu constato que esta não é, poderei discutir, então, me parece, a partir do próprio conceito que se construiu de terceirização, a legalidade desta terceirização. E se eu constato que houve a contratação de uma empresa prestadora de serviços economicamente inidônea, inapta economicamente à execução do que foi contratado, porque não tem aptidão para pagar verbas rescisórias, para pagar as horas extras, etc., me parece que não se atendeu ao que está no artigo 4A. E se não se atendeu, qual é a consequência? Como eu não tenho mais a dicotomia da súmula 331, parece-me que talvez a consequência seja a própria solidariedade passiva em relação a esses créditos. O que me traz até uma certa automaticidade.
não foi capaz de pagar, ou seja, não tinha idoneidade econômica para a execução dos serviços que prometeu. Isto significa que este pressuposto básico do artigo 4º não foi atendido. Então há um veso. Um dos pressupostos do artigo não estava atendido. Qual é a consequência? Me parece, é a responsabilidade solidária de quem contratou e não observou isso. Ah, mas eu tenho que discutir a culpa. Vou discutir a culpa do tomador que contratou. Não, ele não tinha como perceber. Esta empresa prestadora tinha sinais exteriores de riqueza. Dá para discutir isso? Meus caros, quando o locatário não paga os aluguéis, e aí o senhorio ingressa lá com uma ação de cobrança dos aluguéis, e em determinadas circunstâncias até com a própria ação de despejo. O locatário, que é réu, tem como dizer, mas eu não tenho culpa. Eu não tive culpa. Eu queria pagar, mas eu não pude pagar por tal qual eu fui furtado. No dia que eu fui pagar, no dia que eu fui purgar a mora, me furtaram. Isso será considerado pelo juízo civil? Não, porque eu estou falando de responsabilidade contratual. Dolo e culpa diz respeito à responsabilidade aquiliana. No campo da responsabilidade contratual, não se discute dolo e culpa. E aqui é eminentemente responsabilidade contratual. Como esta relação é terceirizada, é triangular, me parece, houve um vício, e este vício vai gerar responsabilidades contratuais para os 3 vértices do triângulo, independentemente de discussão de culpa, porque é uma responsabilidade contratual. Ainda, e aí para terminar, ok, mas você não resolveu a questão principal, que é a da terceirização de atividade fim. Eu posso ter, então, a terceirização da atividade principal? Aqui, meus caros, é de novo aquela discussão. Sabem que esta questão exatamente está no Supremo Tribunal Federal neste momento. E, inclusive, houve um aditamento por parte do Procurador-Geral da República, que entende que eu não posso ter a rigor terceirização de atividade fim, entre outras razões, porque isto viola a própria isonomia. Isto é evidente, não é? Até para o leigo. Imaginem lá a linha de montagem da Volkswagen. Aí tem um camarada terceirizado e um camarada que é empregado direto. Os dois estão executando exatamente a mesma coisa, realizando exatamente a mesma atividade com a mesma jornada. Um recebe X, o outro recebe X sobre 3. Isso é inexplicável. Em qualquer perspectiva jurídica que minimamente pretenda ter razoabilidade, isso é inexplicável. Se realizam a mesma coisa para o mesmo tomador, geram no mesmo espaço de tempo a mesma riqueza, por que ganham de modo diverso? Simplesmente porque há um atravessador? Isso é injustificável. Então essa é uma discussão constitucional, e essa já está lá. Para o bem ou para o mal, já está no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que se dirá. Pode ser que de fato o Supremo diga, não, isto é livre iniciativa, que é a tese básica, inclusive está em um artigo do ministro Barroso, antes mesmo dele se tornar ministro, em que ele discutia a constitucionalidade da súmula 331, quando fazia aquela distinção entre atividade fim e atividade meio. Portanto, ali não é, digamos, o melhor terreno para esta semente florescer. Mas o fato é que o Supremo tem 11 ministros e será discutido. Poderá ser que o Supremo diga, de fato, nestes termos, pura e simplesmente, eu não posso ter terceirização de atividade fim que implique em violação à isonomia constitucional. E aí nós temos um argumento relevante até para desconstruir isso que está aqui. Mas ele poderá dizer outra coisa, que é o que está na base da repercussão geral, que é a interferência indevida, neste caso da jurisprudência, da livre iniciativa. Qual é a lei que me proíbe de fornecer mão de obra para a atividade principal? E é o que veio dizer a Lei 13467. Mas aí eu tenho outros caminhos.
tem os próprios caminhos da convencionalidade, como eu dizia a vocês, né? Então, só para fazer algumas menções. Convenção OIT 155, artigo 17, o Brasil é signatário. Sempre que duas ou mais empresas desenvolvam simultaneamente atividade no mesmo lugar de trabalho, terão de colaborar na aplicação das medidas preventivas do presente convênio. Os senhores vão olhar o artigo 4B da Lei 13467, fala basicamente que o trabalhador terceirizado, se realizar as suas atividades no ambiente da empresa tomadora, terá acesso aos mesmos serviços médicos. E mesmo assim estabelece depois que, a depender do percentual, se equivaler a 20% ou mais do pessoal da tomadora, pode ser até um local apartado para não prejudicar as atividades ordinárias na tomadora. Ok, só que a Convenção 155 vai muito além disto. Colaborar na aplicação de todas as medidas preventivas deste convênio. O que significa que, se a tomadora não colaborar, é responsável, inclusive civilmente. Isso não está assim dito na lei, mas está dito em uma convenção que, a meu ver, trata de direitos humanos. Convenção OIT 167, específica para a construção civil. Quando dois ou mais empregadores estiverem realizando atividades simultaneamente na mesma obra, a coordenação das medidas prescritas em matéria de segurança e saúde e a responsabilidade de zelar pelo cumprimento efetivo de tais medidas recairão sobre o empreiteiro ou sobre outra pessoa ou organismo que estiver exercendo o controle efetivo ou tiver a principal responsabilidade pelo conjunto da atividade da obra. O vetor é econômico. Esta obra interessa a quem? Quem subordina efetivamente? Quem dá as ordens? Sabem bem os senhores. Inclusive, se eu transportar isto para outros contextos, me parece que eu posso fazer isto, que geralmente não será a empresa prestadora de serviços, aquela que por seus prepostos coordenará ou subordinará ou supervisionará sequer as atividades. Então, aqui também, no campo específico de saúde e segurança do trabalho, eu tenho um caminho convencional para a responsabilidade da empresa. E digo isto, e faço este enfoque sobretudo, porque viram a terceirização, estatisticamente, aumenta a probabilidade de acidente. Temos de dar uma resposta a isto. Convenção 94, cláusulas de trabalho em contratos com órgãos públicos. Terceirização no segmento público. Os contratos aos quais se aplica a presente convenção conterão cláusulas garantindo aos trabalhadores interessados salários, inclusive os abonos, um horário de trabalho e outras condições de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as condições estabelecidas para um trabalho da mesma natureza na profissão ou indústria interessada da mesma região, seja por meio de convenção coletiva, seja por meio de sentença arbitral, seja por meio da legislação nacional. Se a legislação nacional não atende a esta previsão, porque o Brasil assumiu este compromisso, há de haver responsabilidades e há de haver consequências do ponto de vista hermenêutico, inclusive a substituição da legislação nacional pela norma internacional do trabalho. Segue. Quando as condições de trabalho mencionadas no parágrafo precedente não estiverem regulamentadas segundo uma das modalidades acima indicadas, as cláusulas que deverão ser inseridas nos contratos, é o que eu estava dizendo, garantirão aos trabalhadores salários, bônus, um horário de trabalho e outras condições de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as estabelecidas para um trabalho da mesma natureza na profissão ou indústria interessada da região análoga ou mais próxima. Seja o nível geral observado pelos empregadores pertencentes à mesma profissão ou à mesma indústria que a parte com a qual é firmado o contrato que se encontra em circunstâncias análogas. Nivelar por cima a proteção no campo da saúde e segurança do trabalho, mesmo que a legislação nacional não preveja. E aí se deve inserir isso no contrato. E se não se inserir, entende-se como cláusula implícita. E daí as consequências. Bom, tem outras coisas para dizer. Este era o PLS, é o PL que eu mencionei a vocês, PLS 554/2015. O texto é da Namatra, mas quem apadrinhou foram os senadores Paulo Paim, do PT, e Randolfo Rodrigues, da Rede.
E ali nós procurávamos trazer algumas balizas civilizatórias para dizer quando poderia haver terceirização efetivamente. Vão perceber que era bem restritivo, não é? Atividades permanentemente necessárias para o funcionamento da empresa, por exemplo, não admitiriam terceirização, mas isso tudo de lege ferenda. Obviamente, volto a dizer, o senador Paulo Paim, no seu relatório, incorporou isto aqui, mas o que foi aprovado foi a outra lei, aquela que já estava na Câmara, o que não impede que em algum momento isto seja aprovado. E aí, porque isso ainda está tramitando para todos os efeitos. E aí revoga-se a previsão anterior. E por fim, agora juro para vocês que vocês já estão dormindo, para encerrar mesmo. Olha lá, isso aqui é a prova que eu estou terminando. Não tem mais o que dizer. Até tem, mas para fechar. Você trouxe em relação a esta terceirização, especialmente na atividade principal, que naturalmente acontece nas dependências da empresa tomadora, uma série de previsões, inclusive do ponto de vista de saúde e segurança do trabalho, que me parece tem de ser a primeira preocupação, mas não só isto. Na convenção ali relativa à contratação com órgãos públicos, viram que além das condições relacionadas à saúde e segurança, fala-se também de abonos, salários e a manutenção do nível que se pratica na mesma indústria ou na mesma atividade naquele mercado ou em mercados próximos. Mas o que eu quero chamar a atenção para encerrar é o seguinte: há a questão da constitucionalidade, que o Supremo examinará em algum momento, mas a despeito disto, voltando à interpretação sistemática, falei de convencionalidade, mas voltando à interpretação sistemática e até à interpretação conforme, não se esqueçam que o artigo 9º da CLT não foi revogado, nem foi modificado. Ou seja, qualquer ato que tenda a frustrar ou fraudar os direitos trabalhistas, os direitos previstos na consolidação, deve ser declarado nulo pelo juiz. E aí, a despeito da previsão, ainda que admitamos que seja constitucional, a previsão de terceirização em atividade principal, vai daí uma pernada para se dizer que isto é lícito. Porque eu posso terceirizar a atividade principal e desta maneira fraudar, frustrar direitos trabalhistas. A Lei 13467 até tentou criar algumas estruturas de garantia, que é a questão, por exemplo, dos 18 meses. Então, o trabalhador não pode imediatamente sair e retornar como terceirizado, ou sair e retornar como sócio da empresa prestadora de serviços. Mas, convenhamos, este período não resolve a questão. Eu posso ter, mesmo fora deste período, evidenciada a fraude. E isto a criatividade nos revelará nos processos em que atuarmos. E ali onde se observar a fraude, a frustração, onde se observar inclusive a violação de garantias de direitos constitucionais, ali se aplicará o artigo 9º, a despeito de haver autorização para terceirização em atividade principal. Se eu tenho, vou usar este exemplo de novo, se eu tenho dois trabalhadores fazendo a mesma coisa na mesma jornada para a mesma empresa, criando o mesmo valor, recebendo de modo diverso, percebe-se claramente que a terceirização aqui está sendo utilizada para frustrar interesses, para burlar uma isonomia básica que deve haver e que está na Constituição da OIT. A trabalho de igual valor cabe igual remuneração. Então, a partir disto, e a despeito de se admitir, se admitir em tese, se o Supremo vier a admitir em tese a possibilidade de se terceirizar
atividade fim, eu terei ainda o artigo 9º para dizer, mas nestes termos não. Para desequilibrar desta maneira a condição de duas pessoas que trabalham em idênticas condições e prejudicar os seus direitos, ou seja, servir de instrumento de burla, isto não se admite. Mais ainda, esta é uma questão curiosa. Eu posso ter terceirização de atividade principal no ambiente da tomadora sem subordinação? Acho muito difícil. Acho muito difícil. E se eu tenho subordinação, onerosidade, não eventualidade e pessoalidade, eu tenho vínculo de emprego. E aí vem de novo o artigo 9º, juntamente com os artigos 2º e 3º, para dizer, ok, mas pode terceirizar a atividade fim. Pode, só que esse aqui não é um terceirizado, esse é um empregado seu, que você está chamando terceirizado. E se reconhece o vínculo por meio do artigo 9º. Mesmo que se entenda que o 4A da 6.019 é constitucional, isto não impedirá o juiz de reconhecer as fraudes e repor as coisas no seu lugar. E aí realmente eu termino com isto aqui. Quando eu falo destas coisas, quando eu falo da reforma trabalhista, a depender da plateia, muita gente já, mas isso é uma visão apocalíptica, o mundo não vai acabar em 11 de novembro. Então, vamos parar de exageros. É o seu veso paternalista que vem da origem do direito do trabalho e nós vamos nos desvencilhar deste veso. Aí me permitam citar alguém que realmente é ligado ao campo da esquerda, mas é um pensador de quem eu gosto muito. Max Horkheimer, na sua Teoria Tradicional e Teoria Crítica, esta obra do Max Horkheimer, ele ainda na sua primeira fase disse o seguinte, vejam que interessante: classe, exploração, mais-valia, lucro, pauperização, ruína são momentos de uma mesma totalidade conceitual. O sentido não deve ser buscado na reprodução da sociedade atual, mas na sua transformação. Por isso, para o modo de julgar dominante, a teoria crítica, que é o que ele representava, aparece como subjetiva e especulativa, parcial e inútil, embora ela não proceda nem arbitrariamente, nem ao acaso. Como ela contraria o modo de pensar existente que permite a continuidade do passado, favorecendo os interesses da ordem ultrapassada, e se opõe aos garantes de um mundo partidário, a teoria crítica aparenta ser partidária e injusta. Resumindo esta ópera, o mundo é partidário. Esta lei tomou partido. E tomou partido, inclusive, com vesos claros de inconstitucionalidade e inconvencionalidade. Evidentemente, quem não quer ver assim, dirá que partidária é a visão crítica. Mas tudo é questão de referência. E, independentemente de ideologias, a nossa referência como juristas tem de ser a Constituição da República. Muito obrigado, gente.